Esse é o Dilemas, episódio 98, Lua Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite nessa quinta-feira de julho. Rumo aos 100? Rumo aos 100. Estamos chegando lá. Você já sabe como vai ser o episódio número 100? Faço a menor ideia. Nem eu. Acho que é isso, né? É, Muito a nossa cara. muito. Mas a gente, quando chega lá, a gente vai saber, não vai? Mas esse é Ah, o mistério, né? É o brilho da coisa. é o fundamento. É. É o fundamento. Aliás, isso podia ser um dilema bom, né, Peu? Acho que você podia falar sobre os dilemas que você enfrenta comigo e os dilemas que eu enfrento com você. O que você acha? Minha gente, episódio de 4 horas. Episódio 100 vai ter 4 horas. Sejam pacientes. Ia Assistam ser aos poucos. interessante, porque o povo acha que, não, eles não têm dilemas, né? Tem não. Tem quase nenhum. Tem 2 caixas aqui de dilemas na frente da gente. Olha, vamos lá. Vamos começar a gravar esse dilema de hoje, que é um dilema que ele é um dilema que ele certamente vai dialogar com vocês em alguma instância. Tenho certeza. E trazido por uma Valentina. Queria só relembrar que para você mandar o seu dilema para a gente, basta escrever um e-mail contando do seu dilema para pedro@redeamparo.com.br e para luabarros@redeamparo.com.br. Manda seu dilema pra gente, porque pode ter certeza que ele não é só seu. É isso. Caboge, meu amigo. Solta a vinheta que a gente precisa começar esse episódio. Vai lá. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Vai daí? Ai, vou daqui. Vai. Oi, casal. Já pensei em escrever algumas vezes para falar de diferentes dilemas, mas ou achava que não era uma questão tão importante, ou a outra pessoa acabava mandando o dilema por mim. Essa universalidade dos problemas humanos, não é mesmo? Sim, Valentina, Sim. é mesmo. Mas esse dilema aqui tem ocupado cada vez mais espaço na minha vida e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Tenho 30 anos, namoro há pouco mais de 4 anos com um cara muito legal e moramos juntos desde o início da pandemia. Nesses anos, passei por alguns momentos difíceis e ele sempre foi um companheiro incrível. Posso dizer que a parceria é recíproca. Navegamos bem pelo mundo um do outro, quanto a família e amigos, e construímos um ambiente muito gostoso em casa. Mas, como diria Penélope Cruz em Vicky Cristina em Barcelona, um filmaço, eu sofro de insatisfação crônica. Às vezes, penso nas coisas que gostaria que fossem melhores no relacionamento, que tem a ver com as nossas diferenças de personalidades e não com coisas que podem ser desenvolvidas. E fico imaginando se não deveríamos estar por aí procurando pessoas mais compatíveis. Mas também penso que a pessoa perfeita não vai existir, que devemos estar dispostos a fazer concessões, desde que as características fundamentais estejam presentes. E daí, eu fico nessa corda bamba. Por vezes, penso que está tudo bem e encontrei um parceiro de vida maravilhoso. Em outras, penso que poderia ser melhor, que talvez estejamos insistindo em nos encaixar. Mas faz sentido sair de um relacionamento tão bom por almejar algo incerto? É natural ter esse tipo de dúvida ou eu deveria ter mais certeza sobre nossa relação? Como saber se estou sendo acomodada ou apenas realista? O que vocês acham? Obrigada por tanto. Um beijo e um abraço no melhor estilo pré-pandemia, Valentina. Olha só. Luanda, eu queria começar esse dilema com a suposta pergunta do ouvinte. Caboge, Eita! solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Luanda, quais são as certezas que você procura na nossa relação? Olha, certeza, sim, eu já tenho uma certeza fundamental, estruturante, que é você é meu companheiro, né? A gente vota junto, a gente tá fechado, o nosso voto tá fechado, voto combinado aqui em casa. Isso para mim é muito importante, porque acho que isso diz sobre várias outras coisas.
Eu também tenho muita certeza do seu respeito por mim e do seu amor por mim, e acho que é isso. O resto é incerteza, né? O resto vai depender do dia. É daí que eu quero começar, Valentina, conversando com você. O que são essas certezas que a gente procura numa relação? Né? Que Porque- seriam nossos limites, talvez. Ou limites, ou no ponto que ela traz, e que eu adoro dilemas que eles são trazidos, e ele tem meio que pergunta e resposta, porque ela diz assim, né? Ela pergunta, será que a gente não devia estar por aí procurando outras pessoas mais compatíveis? Aí ela dá um passo para trás dizendo, caramba, mas a gente é tão bom companheiro, tanta coisa acontece junto. E aí o dilema dela vai, na verdade, sendo uma elaboração em voz alta que ela vem fazendo com a gente. Mas eu peguei esse fio aí, pra gente começar, pra desvendar esse novelo, pensando nisso que é uma expectativa sobre as certezas que a gente tem diante de uma relação. Nenhuma, né? Pouquíssimas, talvez. E o que é essa busca de certeza? É um lugar de segurança? É um lugar de controle? É um lugar dessa tal compatibilidade que ela fala, dizendo, não, disso aqui eu tenho certeza. Eu tenho certeza que a gente ocupa esse mesmo lugar. Tenho certeza que a gente deseja coisas muito parecidas e tal. Eu tenho certeza que diante de uma adversidade a gente reagiria assim e tal. E eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão das certezas. O peso que essa palavra traz. Porque me vem uma coisa, amor, que é o seguinte, essas certezas que por vezes a gente procura são coisas que servem individualmente a gente para a gente confortar nosso coração e nossa alma, né? Sim. Tenho certeza que minha parceira, meu parceiro, meu Enzo, minha Valentina, numa situação como essa, ele é assim, ela é assado, né? Mas eu tenho muitas dúvidas sobre a gente ter certeza, porque nós somos seres que mudam, nós somos seres que se transformam, somos seres que somos atravessados não somente pela nossa própria individualidade, mas por tudo que nos cerca. E aí, nesse ponto, as certezas, elas até são prisões, né? Porque eu tenho certeza que ele agiria dessa forma. E aí acontece alguma coisa na vida dessa criatura, ou deixa de acontecer alguma coisa na vida dessa criatura, e aquilo que era muito certo para ele não pode se transformar numa prisão. Precisa ser um espaço aberto onde ele construa novas certezas ou permaneça naquilo que ele acredita. Mas aí tem uma coisa, Peu, que talvez eu esteja misturando aqui na minha cabeça, que são os valores. Então, eu acho que isso é diferente. Porque as certezas, para mim, elas são um caminho que convida muito à frustração. Eu tenho tanta certeza sobre isso aqui, que aí, se alguma coisa sai da rota, o que é que acontece? Pô, eu tinha certeza sobre isso aqui. Quando alguma coisa é posta em dúvida, a gente se enfraquece tanto e se frustra, se magoa, se entristece diante de uma atitude da outra pessoa, que aí, de repente, por conta dessa construção de certezas, que na verdade é uma mistura sobre o que se espera do outro, a gente acaba colocando tanta expectativa em como o outro está nessa relação também, que qualquer coisa que aconteça aí pode trazer uma frustração enorme e a relação se põe a perder, porque, ora, eu tinha certeza que isso. E não sei, talvez as relações sejam muito mais sobre as perguntas, as questões e as dúvidas, a descoberta da outra pessoa, aquilo que está escondido na outra pessoa que a gente ainda não conhece, que a gente se propõe a conhecer. E que não é somente o que essa pessoa traz pra gente de maravilhoso e bom e que agrega para essa relação. Às vezes, essas dúvidas são manifestações muito íntimas do outro, do sujeito, que a gente não sabe sobre a história, sobre o que ele carrega, sobre o que ela carrega. E aí é preciso muito tempo e conversa para fazer com que essas coisas apareçam na relação, mas não para que destruam qualquer certeza que a gente tenha, sabe, ao longo do tempo construído, mas para que reforce a vontade de estar ao lado daquela pessoa, mesmo quando ela traz coisas que pra gente não sejam exatamente como a gente planejou, como a gente projetou. Porque talvez as certezas, te ouvindo falar, né, eu pensei, talvez essas certezas, elas não permitam que o outro se transforme, que o outro evolua, que o outro mude. Eu castro o outro, né? Porque aquilo é tão certo, tão colocado, tão dado,
que naquele ponto, naquela questão, não tem possibilidade de observação, de atravessamento. Eu tô parado ali. E a gente não fica parado, né? Eu adoro dizer, a gente não é árvore, né? A gente é rio, né? Mas tem uma coisa que eu pensei aqui, assim, se eu não tiver certeza em quem você vota, a gente vai ter um problema. Não. É muito bom isso. Bom é que ninguém sabe, porque voto é secreto Não, é e ninguém secreto, sabe quem secreto. a gente vota. É, mas aí eu acho que tem um campo que pode estar misturando. Assim, talvez não seja sobre. Eu tenho certeza que que o nosso voto é o mesmo, ou que o nosso pensamento político é muito similar. Aí eu acho que a gente entra no campo de valor. É assim, eu percebo que os nossos valores são muito parecidos. Quando a gente pensa no mundo, quando a gente pensa, sabe, na, na, na maneira de lidar. Você falou do voto, da maneira de lidar com o coletivo, a gente, né? Então, são as coisas que a gente acredita individualmente e que elas convergem. Então, talvez a proposta aqui, nesse caso, seja, não, nesse sentido a gente não está falando das certezas, mas a gente está falando das convergências, ou seja, Das de afinidades. determinadas afinidades que a gente tem, que elas são substanciais para a gente ficar firme como dupla, como par. Porque é isso, assim, pode ser uma ruptura muito drástica você conviver com alguém, ser par de alguém que eticamente está de um lado completamente diferente do seu, né? Mas aí eu não acho que é a certeza. Eu acho que assim, opa, nós temos convergências em determinados assuntos que criam afinidades. Mas também nós temos coisas que são muito diferentes. Isso coloca na gente mais certezas, dúvidas, perguntas, respostas sobre o que vai ser a relação. Como isso nos compõe enquanto casal? Porque fiquei pensando aqui que a frustração dessa certeza, ela também precisa levar a gente a um reconhecimento dos nossos limites, né? Eu tenho certeza que vai ser desse jeito, e aí não é desse jeito. Como é que eu lido com essa frustração? Qual é o meu limite diante dessa frustração? Onde é que essa quebra dessa certeza me fere e por quê? Então, essas perguntas, elas têm que ser respondidas para que eu entenda o movimento das relações, porque precisa caber a incerteza. Aliás, precisa conter a incerteza. Eu não sei tudo sobre você. Eu não quero saber tudo sobre você. Eu não quero ter certezas absolutas sobre você. Porque senão, você deixa de ser um objeto do meu desejo. Eu sei tudo sobre você, então, cansei. Não tem mistério. Tá muito fácil. Não tem mistério, né? E você falou agora desse enrijecimento de novo, né? Assim, é muito forte isso, assim. Eu tenho certeza de quem você é e tal. Nossa, velho. E o que é que eu faço diante disso? Então eu permaneço sendo exatamente isso que você espera de mim? Porque essa certeza precisa estar no lugar imaculado que a gente nunca vai poder transpor um com o outro, porque vai ser tão devastador se essa certeza cair. Caramba, onde é que eu tô colocando você? Eu tô presa aqui nessa frase, né, de Penélope Cruz, que ela diz: eu sofro de insatisfação crônica. Tô com taquicardia diante dessa frase, que pode parecer muito engraçada no filme, muito maravilhosa na fala de Penélope Cruz, né, porque ela vai dizer qualquer coisa, a gente vai querer beijar a boca dela, mas Esse é um filme difícil, inclusive, no sentido de beijar na boca. É dificílimo, minha É. Nossa Senhora, É. é dificílimo esse filme. Mas sofrer de insatisfação crônica, gente, é muito pesado. Não conseguir contemplar e estar com as coisas como elas são, sem se sentir acomodado, mas de fato contemplado, preenchido, gente, é muito peso. Eu queria fazer um paralelo sobre a alimentação. Hum. Né? A gente contemporaneamente tem uma coisa que é quando a gente, bom, tem os filhos aqui, né? Tem? Então, tem 4. E aí, quando é que a gente fala que a gente está satisfeito? E há, inclusive, uma confusão quando se fala, né? Assim, criança diz assim, eu já estou cheio. Cheio, né? Para falar dessa satisfação. E tem um pensamento científico sobre essa questão da alimentação e histórico, que é a antítese disso. Que é assim,
nas vilas e nas tribos, as crianças que comiam menos eram consideradas as mais saudáveis, porque elas precisavam de menos alimento em quantidade para fazerem as mesmas coisas das outras crianças durante o dia, aproveitarem, brincarem, aprenderem. Então, trazendo isso para as relações, é assim, essa insatisfação crônica, ou seja, eu desejo estar satisfeita, eu desejo estar muito cheio de você, eu preciso que você esteja aqui por completo para mim. Eu preciso que você seja bom para mim em todos os aspectos, não apenas no voto, que já somos, mas eu preciso que você seja boa em tudo. Eu preciso que você passe agora a tampar os potes. Eu preciso que você passe agora a gostar de quiche, trazendo aqui 2 exemplos do casal. Sério, precisa disso? Essa história do pote, eu não sei se a gente já contou isso aqui. Eu descobri recentemente, tipo, há 2 meses, que eu descobri porque Pedro me disse, num momento numa conversa, assim. Ele me disse que eu não fecho absolutamente nada. Eu não fecho gaveta, eu não fecho shampoo, eu não fecho tampa da manteiga, eu não fecho a porta do carro, eu não fecho creme, eu não fecho nada. E eu nunca tinha notado isso. E eu fiquei me perguntando, mais do que como assim eu não fecho nada, eu fiquei me perguntando como é que ele está casado comigo há tanto tempo. Porque eu já teria enfiado a porrada nele. Ô, amor. Pra você ver como nós somos pessoas diferentes, né? Ele me falou dando risada, assim, você nunca notou não, amor, que você vai fazendo as coisas e eu vou atrás de você fechando as coisas, assim. Você já notou? Você vai na cozinha, você faz um almoço delicioso, depois eu vou lá, tampo o azeite, tampo a manteiga, guarda a cebola. Nunca notou? Eu disse, não. Ele, pois é. Foi um choque. E aí ela perguntou assim, mas há quanto tempo você percebeu isso? Eu disse há 15 anos. E... Imagina, gente, se eu tivesse que tampar tudo pra satisfazer ele. Mas deixa eu te falar uma coisa, e pensando nessa coisa da satisfação e do que você espera do outro, assim, a gente falou sobre isso, foi realmente dando risada, que eu contei pra Lua, e assim, o meu objetivo ao falar aquilo, amor, não era esse que você trouxe agora, né? Assim, eu espero que a partir de agora você Não, feche não, porta. de jeito nenhum. Jamais. E é nem assim, era de um lugar de insatisfação, era realmente não. da observação. E que eu acho muito E do amor, né, engraçado. minha gente? Vamos combinar, porque a pessoa me ama muito. Mas é isso, é assim, cara, o que é que eu quero tanto te modificar para poder me sentir satisfeito contigo? Eu não me sinto no direito disso mesmo. Assim, hoje me caiu uma ficha, rapaz. Eu tava fazendo uma live e me caiu uma ficha de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, amor. Que inclusive você não ouviu, porque você também estava numa live, ou seja, estava cada um numa live. Que foi o seguinte: quando o Lu e eu a gente resolveu fazer uma festa para celebrar o nosso casamento, a gente casou primeiro no civil, no mês de julho, e aí em janeiro do ano seguinte a gente fez uma festa para quantos amigos, que toda vez eu confundo? 150. 150. Eu sempre digo 300, mas é porque vocês sabem, né? Na época a gente fazia umas festas e, bom, enfim, eu bebia. Eu contei errado. Mas bom, a gente resolveu fazer uma festa para 150 convidadas e convidados e Foi demais essa festa. puta merda, queria fazer ela todo ano. E aí a gente fez um convite para as pessoas. E o envelope desse convite tinha uma ilustração de 2 flores que se encontravam e tem escrito Reencontro Eterno. E eu parei para pensar, amor, hoje, nessa live, o que era a simbologia dessa frase naquele momento pra gente. Eu e Lu, a gente já se conhece há 25 anos. Ou seja, a gente se conheceu 10 anos antes de casar, né? E fomos amigos, e depois a gente se pegou muito, depois a gente se despegou, e a gente namorou e não namorou, e a gente fugiu. A gente sem não. acusações. E aí... E eu sempre coloquei essa frase muito naquele marco. Do que foi aquele reencontro, né? Sim. Que foi aquele dia 1º de maio de 2006. Sabe assim? Sim. Da gente sentar naquele restaurante para conversar. Você tinha saído de um relacionamento, eu tinha saído de um relacionamento. E naquele dia 1º de maio, aquele tinha um marco que ele veio com a gente. E veio com a gente, inclusive, nesse convite de casamento. Era o reencontro eterno, né? E hoje, na live, quando eu tava falando sobre isso, e a gente carrega isso tatuado no corpo. Lua e eu.
E aí hoje pensando nisso, eu disse, cara, não é sobre aquele marco. É sobre todo dia. Como é que a gente se reencontra todo dia? E sinto que a gente se reencontra não apenas naquilo que nos satisfaz. A gente se reencontra não somente naquilo que eu tenho certeza sobre você. A gente não se reencontra naquilo que eu espero sobre você. Eu me sinto me reencontrando com você no momento que tem alguma coisa que não me satisfaz. E eu pergunto, caramba, o que é isso aqui? Naquilo que me provoca dúvida. Sabe? Então, assim, caramba, o que é esse? Pra mim, foi muito... Trouxe esse assunto, porque pra mim virou isso. Virou uma coisa que é... Esse nosso tal reencontro eterno, ele acontece todo dia. E se tem reencontro é porque em algum momento tem desencontro. Sim. E precisa ter desencontro, né? Precisa ter esses espasmos onde a gente se afasta, onde a gente está junto de volta, onde a gente se vê, onde a gente se reencontra, onde a gente escolhe se reencontrar, escolhe se ver. Sinto também nesse e-mail da Valentina essa angústia de parecer acomodada. Como a gente escolhe colocar peso em certas palavras, né? Porque se acomodar não necessariamente é ruim. Se acomodar pode ser uma percepção de conforto, de dizer assim, isso aqui é bom, eu estou bem acomodada nessa relação, nesse amor, né? Acomodado não precisa ter essa conotação que a gente dá de que, assim, tá tudo uma merda e eu tô aqui, eu fiquei. Encontrar um lugar, encontrar um cômodo na vida é encontrar um lugar para estar. O quarto é um cômodo. A sala é outro cômodo. O banheiro é um cômodo. Cômodos. Encontrar esses lugares na relação definitivamente não pode ser uma coisa ruim. É bom a gente achar esses lugares. Porque são os lugares de descanso, são os lugares onde a gente fica ali, ó, inteirinho. Esse lugar me cabe. Fico vendo uma conversa nas relações também, amor, que é nessa coisa dos espaços, que é uma dificuldade também de separar dois assuntos que são importantes. Um é sobre ocupar espaço, isso a gente fala muito quando a gente trata do maternar e do paternar, do masculino e do feminino, né? O espaço que um ocupa, o espaço que o outro precisa ocupar e tal. E nessa relação amorosa, A2 ou A3, talvez não seja sobre uma ocupação, mas sobre isso, que é o caber. Esse cômodo aqui, ele me cabe, ele tem espaço suficiente para que eu caiba. Caber não significa ocupar por inteiro. Né? Caber nesse cômodo significa você realmente ter o conforto de saber que você cabe naquele lugar. Então, quando ela fala desse medo de se acomodar, eu fico pensando assim, caramba, como seria o contrário? Você está sempre sem se sentir cabendo nos lugares. Ou seja, você está sempre incomodada. O que é que tem de saudável numa relação onde a maior parte do tempo, ao invés de se sentir acomodada, você se sente incomodada? Maravilhoso isso. Maravilhosa é você. A gente vai fazer uma sessão cantadas ao vivo. Eu sinto também, né, que essa insatisfação crônica, ela obviamente ela não está colocada só na relação. Opa! Agora vamos para o mundo. Pois né? não. Ela está colocada na existência dessa Valentina. Então, ela deve acessar esse sentimento de insatisfação com muita frequência. Em vários lugares. Em vários lugares, em vários aspectos da vida dela. Por quê? Quem foi que disse que existe um corpo ideal, uma relação ideal, um emprego ideal, uma casa ideal? Quem foi que disse para ela? Que voz é essa que dá esse comando para ela, dela precisar ir em busca do ideal, do perfeito? Eu acho que se ela parar para fazer essa investigação, ela vai chegar numa resposta que, caramba, não queria muito não chegar nessa resposta não, mas é isso, né? São vozes que a gente ouve na nossa vida, da nossa mãe, do nosso pai, de um professor, de pessoas que tiveram, de alguma forma, uma importância na nossa formação e que elas imprimem na gente um jeito de ver o mundo. E a gente cresce com essa lente, que é a lente do outro, e tem uma hora
que é preciso a gente buscar a nossa lente. Uau! Valentina ainda tá aí. Sente aqui no closet com a gente. Venha cá, venha. Chegue e sente aqui, por favor. Cabe você aqui, porque como é forte isso. O que é que rege a existência de alguém? Não estou falando que é o seu caso, viu, Valentina? Você falou da insatisfação crônica. Não estou falando que é o seu caso, mas acredito muito no que Lua traz, que essa insatisfação deve acontecer em outros lugares. E aí, onde é que ela acontece? Em você mesma, né? Porque ela provavelmente deve se manifestar numa insatisfação sobre si própria. Então, assim, como é que a gente faz para a gente se bastar? Como é que a gente faz para a gente ser absolutamente generosa e generoso com a gente? E dizer assim, caramba, tô feliz com essa minha existência, com as escolhas que eu faço. Eu, inclusive, não me idealizo. Como é que a gente chega nesse lugar? Ai, ai, ai. Dura aproximadamente uma vida inteira. Mas eu fiquei pensando aqui uma coisa que acho também, por outro lado, que certa insatisfação em algumas áreas, ela é boa. Ela nos coloca em movimento. Concordo 100%. Mas este é que eu acho que é o plot twist desse dilema, sabia? É quando a gente pensa o quanto essas insatisfações elas são boas, né? Quando a gente pensa o quanto algumas incertezas e dúvidas nos movimentam, porque a gente vai buscar sobre a gente mesmo, a gente vai buscar sobre o outro. Pô, tem isso aqui, vamos dialogar, vamos conversar sobre isso. O que é que você sente em relação a isso aqui, ó, que está posto agora nessa relação? Como é que você lida com isso? Como é que você vê isso? Me conta aí, porque eu tô vendo aqui só de um lado. Fiquei pensando uma coisa, você está insatisfeito com alguma coisa? Eu? É. Assim, eu tô... na sua existência, assim, porque obviamente a gente tá insatisfeito, né, com a falta de vacina, com esse filho da puta aí do presidente. Nossa, eu já assim, tava a gente... com essa lista aí todo dia prontinha, pra você ver como nós estamos alinhados. Não estou falando dessa insatisfação, estou falando de insatisfações pessoais. Eu tenho uma coisa que a gente tem conversado muito recentemente, assim, eu ando muito insatisfeito com um pensamento que me vem muito, que é não me sentir suficiente. Eu acho que a gente tem trabalhado muito, e a gente trabalha junto, e se dá muito bem trabalhando junto. A gente está aqui isolado nessa casa, convivendo com pouquíssima gente há 1 ano e meio, devido a tudo isso. E, na verdade, isso bate em mim num lugar que é um lugar onde eu vou me punindo, sabe, amor? Eu vou me chicoteando, me sentindo insuficiente. Então é uma insatisfação no sentido de dizer assim, como é que eu faço para criar brechas para que a gente se curta mais, sabendo, por exemplo, que a gente não pode viajar? Como é que eu posso tirar o pé do trabalho e não achar que no final do mês fudeu, não consegue pagar as contas? E aí eu fico me sentindo insuficiente e isso me adoece em certa medida, porque eu entro num processo de autocobrança que ele é muito destrutivo e você sabe. Eu entro num processo autodestrutivo que é assim, vou trabalhar mais, vou me doar mais, vou... E aí isso faz com que eu tenha episódios que eles me constrangem, mas eu me sinto muito confortável para falar aqui no Dilemas, como eu me sinto em qualquer lugar, que eles me constrangem porque eu não me reconheço. Então, por exemplo, ontem eu tinha atravessado um dia super difícil, e aí no último momento do dia, estava escovando os dentes de Joaquim e ele estava brincando em cima da cadeira. Escorregou, não se machucou, nada disso, nem caiu. Ele escorregou da cadeira, a cadeira virou, ele caiu em pé. Mas eu reagi muito mal àquilo, eu fiquei muito irritado. Fiquei irritado porque achava que ele estava brincando e estava displicente, porque ele poderia ter se machucado. Mas no fundo era somente comigo mesmo. E eu depois que... Aí, bom, vida que seguiu, Lua chegou com o olho arregalado, foi acontecendo, não, Joaquim que ia quase caindo aqui, eu me assustei e reagi mal a isso, sabe? Quase como se eu estivesse sentindo raiva daquilo que está acontecendo. E aí eu vou me punir, né? E eu fui tomar banho, depois que eles dormiram, fui tomar banho e eu desabei no choro, porque eu disse assim, que merda. Que merda, assim. Que merda eu ter sentido essa coisa que veio diante de um dia que foi assim tal, porque parece que eu não estou sendo o pai que eu quero ser, parece que eu não consegui reagir do jeito que eu deveria reagir, parece que diante do escorregar dele, do cair, o que eu primeiro deveria saber era se ele estava bem, eu reagi mal com ele, dizendo, poxa filho, você não está prestando atenção, e fui ríspido, e aí eu fico fodido, e porque eu fico querendo estar o tempo todo ali suficiente para ele.
e para todas as crianças, para você e para mim mesmo. Só que o problema é comigo, não é com as crianças e não é com você. Sou eu dizendo para mim, boa parte dos dias, nos últimos dias, que eu não tô conseguindo ser suficiente, não tô dando conta. Eu tô cansado. E aí eu não sei descansar. Essa frase é de Lua. Lua fala para mim com muita frequência. Mas você não sabe descansar. Se você pegar uma tarde livre para descansar, para ler, para deitar, você não vai. Em 40 minutos você vai estar de volta trabalhando. E eu não sei como fazer isso. E eu não tô pedindo também para ninguém me ensinar não, viu? Meu terapeuta é muito bom e as conversas são muito boas. Eu tô tentando descobrir isso. Eu tô partilhando aqui porque eu acho que é importante para mim. Eu te perguntei, amor, porque eu acho, para mim funciona assim, sempre que eu chego nesse lugar de perceber uma insatisfação minha, eu faço um caminho de travessia dessa insatisfação que me leva sempre para um lugar de acolhimento comigo mesma, sabe? Não, não sei não. Não, né, amor? Então, por exemplo, eu às vezes fico insatisfeita com quanto eu produzo ou deixo de produzir. Geralmente, quanto eu deixo de produzir, né? Estou fazendo pouco, estou produzindo pouco, estou criando pouco, estou escrevendo pouco. Isso aqui tinha que estar pronto já, isso aqui já devia ter sido feito, isso aqui. E sempre que eu me deixo atravessar por isso, eu percorro um caminho e eu chego num lugar de acolhimento, de dizer assim, tá tudo bem, eu estou fazendo o que eu posso, o que eu estou fazendo é bom, é bonito, eu estou inteira no que eu estou fazendo, e se eu não estou fazendo isso aqui é porque agora eu não estou dando conta. E é sempre uma sensação gostosa no final das contas, que é isso, assim, você vai pro banho e você sente tudo, e você sente raiva de você, e você percebe que você está insatisfeito com o pai que você foi, mas a gente chega, depois disso, a gente precisa ir para um lugar de acolhimento, de reconhecimento do que a gente faz, de quem a gente é. E aí, para essa Valentina, eu acho que seria importante, se ela deseja cuidar dessa relação, tentar ver o que tem e não o que falta. Porque o que falta vai sempre faltar. Para cada um vai faltar uma coisa. A gente não é 100%, a gente não está 100%, a gente está no meio de uma fucking pandemia. Tá todo mundo meio dodói mesmo. E natural que a gente esteja. Quem não está é que está, né, desconfie. Mas que a gente mas que a gente observe, sabe, assim, o que tem num exercício de reconhecimento e me desculpem quem está com ranço dessa palavra, de gratidão. Puta, isso aqui é muito legal. Que bom. Que bom que a gente se tem. Que bom que essa Valentina tem esse Enzo, que é um parceiro massa, que tá ali com ela em travessias difíceis né, e eles trocam e devem transar bem e cuidam um do outro. E que bom que eu reconheço o meu trabalho. Que bom que você reconhece a sua paternidade e tudo que você faz. A gente precisa fazer esse exercício. É muito boa essa perspectiva porque, Valentina, talvez parta de uma escolha de visão de mundo, assim, se a partir da escassez ou da abundância, né? O que é que vocês têm de abundante nessa relação que não é sobre ocupar todos os espaços, sobre satisfazer no sentido de deixar cheio o tempo todo. Não, mas de olhar para a abundância porque o que vocês têm é precioso, tem um valor. E aquilo que falta também compõe a relação de vocês. A relação ela é composta por aquilo que está preenchido e pelos lugares onde há determinados vazios. Porque a gente é assim. A gente é assim. Então, muito, muito bom trazer essa perspectiva de qual é o jeito que ela olha o mundo e como ela se coloca nele, assim. Tô pensando agora, depois de ter falado sobre o episódio que aconteceu ontem, que é sobre isso. Acordei hoje diferente, sabe? Depois do que aconteceu ontem à noite, porque eu disse, caramba, não. E é muito lindo, porque Joaquim, num determinado momento da noite, veio para nossa cama, né? E esse lugar
do amor que você tem para dar para ele é reconhecido por ele. E é reconhecido também, acolhido também por ele, a sua humanidade de errar. Eu acho que sim. Crianças são muito sábias, né? No meio da noite, antes dele vir pra cama da gente, ele me chamou pra ir pra cama dele, porque ele tinha acordado pra fazer xixi e pediu, pai, vem lá comigo. Aí eu fui, acabei dormindo no pé da cama dele. Eu acho que é isso, eu acho que tem. Mas aí já é outro campo, que é a sabedoria das crianças de observarem a gente por inteiro, mesmo quando a gente não está inteiro. Sim. E isso é muito bonito, né? Olha, eu queria dizer uma coisa. Esse podcast é muito legal. É muito legal porque aqui a gente exercita algo que pra gente como casal é muito importante, que é essa capacidade de ouvir, de falar, de se colocar. E eu espero que de alguma forma essa troca que a gente faz aqui inspire quem escuta, porque a gente não faz isso porque a gente é alecrim dourado, não. A gente faz isso porque a gente está disponível para esse exercício. Então, que vocês também estejam disponíveis para esse exercício da escuta, da elaboração, do não julgamento, do acolhimento, que é muito difícil, mas possível. E eu vou pegar o gancho do que você está falando para assumir aqui para as pessoas, publicamente no podcast, para quem ouve, que eu ando muito em crise com dilemas. E ando muito em crise porque eu fecho os potes, entendeu? Então eu fico achando que as coisas têm que ter um momento de fechar ciclo. E eu me pego, talvez isso seja na verdade uma grande, de novo, uma manifestação dessa sensação de insuficiência. E já me peguei conversando com o Lu aí nos últimos dias, dizendo, e se o episódio 100 fosse o último? E se o Dilema 100 fosse o último? Porque a gente fecha esse ciclo, vamos começar coisas novas. E ela olhou para mim com o olho bem arregalado, do jeitinho que ela sabe fazer, que é bem assim, pensa bem no que você tá falando. E aí eu vou pensar bem no que eu tô falando. E aí depois de um episódio como esse, depois de um dilema trazido como esse pela Valentina, eu saio, saio agradecido. Foda-se quem tá com ranço da palavra gratidão mesmo. Um beijo para vocês, lidem com os problemas de vocês no divã de vocês. Mas saio muito agradecido, porque o dilema que ela traz aqui me faz pensar. E eu só posso agradecer por isso. Esse podcast ele faz isso com a gente há 98 episódios, contando com esse aqui. É assim, não teve nenhum dilema, exceto Mãe de Pet, que não tenha transformado em alguma medida, me transformado em alguma medida pelas histórias que foram trazidas, todas. E Mãe de Pet não me transformou porque eu acho um absurdo mesmo. E assim, você se considera Mãe de Pet, você está precisando se rever. Olha só, flashback para um episódio lá atrás, que eu não sei nem o número mais. Mas eu queria te agradecer, Valentina, por ter trazido isso. Mais uma vez, é uma semana que a gente acaba de gravar e aí eu lembro porque esse podcast existe. E fico muito feliz com isso. Eu acho que a gente tem mais alguns avisos para dar hoje. Avisos muito especiais sobre coisas novas que estão acontecendo na Rede Amparo. Se você ainda não conhece nossa rede, vai lá em redeamparo.com.br. Tem masterclasses ou aulões. Lembra do aulão? Aulão pré-vestibular, aquele aulão né, que juntava toda a galera na quadra da escola. Gente, que saudade de juntar toda a galera. Mas é isso. Um aulão que você diz assim, caramba, olha só, não sabia isso e agora aprendi isso. A gente tem novas parcerias chegando na Rede Amparo, novos assuntos chegando na Rede Amparo e assuntos muito urgentes e muito importantes que vão fazer a gente continuar dialogando sobre coisas que são incômodas, que são difíceis, que a gente não sabe sobre elas e que a gente precisa, nesse mundo que a gente habita, saber. Então, vão lá descobrir as novas coisas da Rede Amparo, porque tem muita coisa linda. É isso aí. E se você quiser se tornar uma apoiadora ou apoiador do Dilemas, basta você entrar no www.redeamparo.com.br/amp, AMP, AMP. E você pode fazer o seu apoio recorrente e fazer parte da nossa comunidade de Dilemas Raiz, com um grupo no Telegram que é um lugar onde a gente cabe. É muito maravilhoso. Obrigada, Dilemers, vocês são demais. Obrigada quem ouve. Obrigada, Valentina e Enzos, pelos dilemas que vocês mandam. Sigam nos mandando. Obrigada, amor, por não desistir, por insistir, por se rever.
É difícil, gente, né? Mas a gente segue. Tô aqui todo lascado. Vamos nessa. Beijo, gente. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.